Amém, irmãos? Amém. Mas eu escolhi oportunamente hoje um exemplo que eu vivi, que é o exemplo da minha graduação. Eu tenho diploma em nível superior em música. E você ter uma faculdade no Brasil hoje é algo muito complexo, tendo em vista que só 5% da população brasileira tem faculdade. E você, dentro desses 5% da população, ter faculdade de música é algo assim, muito raro. E você ter faculdade de música e sendo cego, é assim a peneira da peneira da peneira da peneira. Mas o Senhor faz isso. Gideão disse para o Senhor: mas eu sou o menor da menor família, da tribo mais pobre. Porque porque o Senhor escolhe a exceção para fazer a regra. Amém? Então eu quero que você ouça esse testemunho desprovido de sentimentos de julgamento. Eu não vou estar aqui usando o púlpito, o altar do Senhor, para tentar mostrar que eu sou alguma coisa, ou que eu tenho alguma coisa, ou que eu consegui alguma coisa. Eu estou aqui para mostrar para a igreja que só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Você crê nisso? No livro de 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 34 a 36, a gente vai encontrar o garoto Davi tentando convencer o rei Saul de que ele seria capaz de derrubar o gigante Golias. E quando Davi tenta provar para o rei Saul que elezinho seria capaz de derrubar o gigante Golias, ele mostra para o rei Saul que, mesmo ele sendo pequeno, ele já vivenciou milagres na vida dele, ele já vivenciou livramentos na vida dele, e não porque ele era forte, não porque ele era grande, simplesmente pelo fato de que nós sabemos que ele não era nem forte e nem grande, mas porque ele gozava da mão do Senhor operando em seu favor. E quando a gente tem o braço forte do Senhor operando em nosso favor, então somos imbatíveis. Então a gente é imbatível. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Porque somos imbatíveis quando estamos na direção do Senhor, quando estamos na direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu tinha 15 anos quando eu fiquei completamente cego. Mas a minha cegueira não foi assim de uma hora para outra. 1, 2, 3 e já, tadã, cego. Não foi assim. Eu nasci com uma doença chamada glaucoma, é uma doença degenerativa. A minha visão foi acabando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até que com 15 anos eu fiquei completamente cego. Dormi enxergando aquele último pouquinhozinho que restava e acordei sem ver nada. Mas como era algo previsível, ou seja, eu já sabia que eu ia ficar cego, então eu me preparei, a minha família me ajudou a me preparar. Então com 10 anos eu já aprendi a ler em braille, eu já tinha contato com cegos, eu já tinha ido estudar em colégio especial para cegos, para eu poder ter um preparo adequado com a minha realidade, que seria a de me tornar cego. Então, quando finalmente a minha visão se esvaiu por completo e eu fiquei completamente cego, teoricamente eu já estava preparado para o mundo dos cegos, porque eu já lia braille, eu já convivia com os cegos, eu já conhecia o uso de bengala e tudo mais. Então, de certa forma, eu já tinha alguma adaptação. E por ter estudado num colégio especial para cegos, eu tive
digamos assim, uma boa formação acadêmica no que hoje é conhecido como ensino fundamental. Eu tinha livros em braille, eu tinha professores que sabiam o braille, que eram, quando não eram cegos como nós alunos cegos, eram especialistas no lidar com o deficiente visual. Então foi uma bênção eu ter a experiência de ter estudado num colégio especial para cegos. Mas assim que eu terminei o ensino fundamental, eu fui para um colégio não especializado para cegos, para estudar o ensino médio, porque não existe no Brasil colégio especial para cegos a partir do ensino médio. Os que existem são, no máximo, até o final do ensino fundamental. E aí é que começa a nossa história. Aí é que começa, na verdade, a minha história acadêmica. Porque quando eu estava no colégio especial, eu tinha todo o material disponível nas minhas mãos. Não é verdade? Mas no colégio especial, no meu primeiro dia de aula, a professora de matemática fez um monte de desenho no quadro e disse: então, pessoal, olhem para esses desenhos que vocês vão entender toda a matéria do mês, desse mês. E tchau. Então aquilo foi um choque para mim, né? Aí eu fui falar com a professora, claro, né? Mas professora, como assim desenhos? Ela, você é cego, né? Eu disse, descobri o Brasil. E ela, bom, desculpa, meu filho, olha, eu nem sabia que ia ter um aluno cego nessa turma. Se eu soubesse, eu nem pegava essa turma. Deu vontade de falar, se eu soubesse de uma professora assim, eu não pegava essa turma. Mas eu tive que ouvir isso. O detalhe é que isso se repetiu na aula de física, na aula de química, na aula de português, na aula de geografia, na aula de biologia. E num determinado momento, eu já cansado de tentar entender, de tentar prestar atenção na aula e não conseguir, eu cheguei para uma professora, eu acho que foi uma professora de química, que estava insistentemente desenhando dezenas e dezenas de cadeias de carbono no quadro. Eu não conseguia entender aquilo de jeito nenhum. E eu falei, professora, me dá uma ajuda, porque tá difícil, eu não estou conseguindo entender nada disso. Porque me explica o desenho, como é que é? Me explica, eu não estou conseguindo entender. Então a professora me disse o seguinte: olha, meu filho, eu dou 6 aulas de manhã, 6 aulas de tarde e 6 aulas à noite. Eu sinto muito por você estar num colégio que ninguém tem preparo para lidar com você. Mas eu também espero que você compreenda que eu não posso fazer nada. Se eu ficar falando muito com você, a minha garganta não vai aguentar até o final do dia. Ela disse isso para mim. Então, meu filho, eu sinto muito. Vamos ver aí o que você vai conseguir fazer, né? Vamos ver. Eu pensei comigo, o que eu vou conseguir fazer? Então tá. Bom, pessoal, eu passei a ser alguém que colava em absolutamente todas as provas. E as minhas notas passaram a ser entre as melhores, porque em todas as provas eu colava. E sabe por que isso? Porque às vezes a gente, quando se sente injustiçado, quando a gente se sente injustiçado pelo sistema, a gente se sente injustiçado pelas pessoas,
a primeira coisa que dá na cabeça é de agir contra o sistema, agir contra as regras. Mas eu quero falar para você que toda pessoa que cola pensa que é esperto, pensa que está se safando, pensa que está se saindo bem. Mas infelizmente toda pessoa que vive colando só consegue ser um burrinho. Vocês não achavam que eu ia estar aqui no altar falando que colei em todas as provas e ia ficar por isso mesmo? Vocês não achavam que eu ia ficar aqui incentivando as pessoas a colarem? Porque toda atitude que a gente tem gera uma consequência. Porque quando você está fazendo um curso, fazendo uma faculdade, na escola, você não está ali para passar, você não está ali para tirar boas notas, você está ali para aprender. Isso é básico. E se você cola em todas as provas, você não aprende nada. Simples, simples assim. Não aprende nada. E eu não aprendi nada. Ah, vocês querem saber como que eu colava nas provas? Querem saber? Não. Sim. A prova eu escrevia em braille e o professor marcava um dia para eu vir sozinho e ler o que eu tinha escrito na prova. Então eu escrevia lá na prova de física, eu escrevia: hoje eu levantei de manhã bem cedo, tomei café, saí de casa. Ponto. Questão número 2. Vim para a escola, peguei o ônibus. Quando eu saía da prova, eu chegava para aquele melhor aluno de física e falava: a prova estava boa, né? E eu falava assim: lembra aquela questão número 1? Você colocou o quê? Ele: eu coloquei raiz de Y. Que bom, porque foi a mesma coisa que eu botei também. Gente, foi assim o segundo grau todo, sem aprender nada. Mas isso tem uma consequência, porque quem age assim pensa que está sendo esperto. Quando você se sente injustiçado, eu achava que o fato de eu colar em todas as provas era justificado pelo fato de que os professores estavam dando a mínima para mim. Eu achava isso. E muitas vezes quando você se sente injustiçado, você considera que vale a pena ir contra o sistema, vale a pena agir de maneira equivocada, afinal de contas eu estou sendo injustiçado. A gente pensa assim, a gente pensa dessa maneira, mas existe algo que a gente precisa entender: o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é quem julga as nossas causas. Eu queria ser músico, eu queria fazer faculdade de música, e a faculdade de música é uma das faculdades mais difíceis de se passar no vestibular no Brasil. Como que alguém que não aprendeu nada no segundo grau vai ter condições de passar no vestibular? Até que num determinado momento a ficha caiu, e eu entendi que, embora eu achasse que era justo eu agir errado, afinal de contas eu era uma vítima do sistema, eu achava que era justo eu burlar todas as regras, eu achava que isso era justo. Só que não era. E a ficha caiu quando o segundo grau começou a terminar, e eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, e a prova do vestibular estava chegando, e todo mundo só falava em vestibular,
só falava em vestibular, vestibular para medicina, vestibular para engenharia, vestibular para direito. E eu que tinha um sonho, e eu que tinha um desejo de fazer uma faculdade, o que eu poderia fazer? Alguém que não aprendeu nada e que se sentia por cima, porque afinal de contas tirava boas notas. Então, num retiro de carnaval, a gente foi levado para um monte para orar. E nesse monte houve um divisor de águas na minha vida. Porque, como eu disse para vocês, eu achava que eu era uma vítima do sistema. Eu perdi a visão. Eu fui estudar num colégio que não era preparado para cegos. Eu implorei para os professores me ajudarem, eles se recusaram. Tudo de ruim aconteceu. Mas eu queria passar no vestibular. Eu queria. Só que muitas das vezes a gente tem um sonho e a gente faz tudo ao contrário para que esse nosso sonho possa ser realizado. Muitas das pessoas que estão acompanhando essa mensagem têm sonhos de passar numa faculdade, de fazer um vestibular. E quanto tempo tem dedicado para os estudos? Quantas pessoas querem um bom emprego, mas nunca saiu de dentro de casa para levar o seu currículo? Quantas pessoas passam horas digitando no MSN, no Facebook, no Twitter, mas jamais enviou seu currículo para empresas para poder conseguir um bom emprego? Às vezes a gente tem um sonho e age totalmente na direção oposta ao sonho que a gente tem. E ainda quer se justificar, mas eu sou uma vítima do sistema, mas eu tenho pouca condição financeira, mas a minha família tem pouca condição financeira, mas o meu pai me batia, mas eu sou pobre, mas eu sou deficiente, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente fica se vitimando, e a gente fica se colocando abaixo do que o que realmente é, e o nosso sonho vai parecer inalcançável por conta das nossas atitudes. Somos nós que temos, em nome de Jesus, condição de tornar o nosso sonho realidade. Amém. Desde que a gente faça a coisa certa. E aí no monte orando, eu ainda tinha cara de pau de orar, né? Um sujeito que cola em todas as provas, que mente descaradamente. Eu mentia descaradamente. Eu lembro uma vez que eu fiz uma prova de ótica. Ótica é uma matéria dentro da cadeira de física. Eu fiz uma prova de ótica e eu escrevi lá: hoje eu acordei. E aí o professor marcou o dia que eu ia fazer a leitura lá da minha escrita em braille para ele. E digamos assim, esse dia seria daqui a 3 dias. Só que no dia seguinte ele apareceu de surpresa na sala. Léo, vim aqui para corrigir a sua prova. E eu ainda não tinha conversado com nenhum aluno. Eu ainda não tinha pego nenhuma resposta. Eu não tinha conseguido colar. E agora? Quando ele veio com a prova, eu falei: claro, professor, vem, pode pegar a prova que eu vou ler o braille. E ai Senhor, é agora, Jesus. E aí é assim, né? A gente está todo errado, está todo torto, todo fora, e aí agora, ai Senhor, ai Jesus, todo errado, todo torto, cheio de mentira, cheio de... E eu vou falar para você, eu tive o descaramento, eu tive a cara de pau de usar a Bíblia nesse dia.
E aí o professor chegou com a minha prova em branco, está aqui sua prova para você ler para mim. Eu, ai Jesus, é agora. Fala, Jeová. E aí na hora passou uma menina do meu lado. Professor, eu queria que você me explicasse uma questão da prova. Aí o professor falou, não posso explicar questão nenhuma da prova, porque eu vou ler agora a prova com o Léo. Eu, Senhor, pensei que você ia fazer um milagre aqui agora. E aí a menina foi embora, e antes de ir embora ela se despediu de mim. Aí eu, tudo bem, vai na paz, ó concubina de Salomão. Aí ela, o quê? Eu disse, vai na paz, ó concubina de Salomão. Ela, concubina de Salomão? O que é isso? Aí eu falei, professor, ela está perguntando o que é concubina de Salomão. Aí o professor, ela, o que é isso, professor? Você falou isso para ele? Aí o professor, eu. Enfim, o professor guardou a papelada toda e foi embora. Que cara de pau, né? Que descaramento, que falta de caráter, falta de tudo. Aí é falta de tudo. Eu era isso, eu era assim. E aí, estava lá na igreja, aleluia, Senhor. Estava lá na igreja. E fui no monte orar ainda por cima, ó. É bem verdade que eu subi o monte assim, o queixo nem desgrudava do peito, né? De tão envergonhado, de tão... E aí quando eu me ajoelho, quando eu boto a cara no pó, o Senhor fala comigo, o Senhor falou comigo. Léo, lembra daquela faculdade que você tanto queria? Você vai entrar. Glória a Deus. Eu falei, tá maluco? Tá maluco? Um burraldo mentiroso? Cara de pau? Eu passar faculdade? Alô? Alô? Som. Alô? Então, eu passar? E aí o Senhor falou comigo, você vai passar. Eu vou te colocar lá. Mas eu disse, Senhor, eu nem tinha palavras para dizer. O que você vai dizer numa hora dessa? Eu só, assim, a vergonha que eu senti naquele momento foi tão grande. A vergonha que eu senti foi tão grande que eu não conseguia nem me justificar, não conseguia nem agradecer, não conseguia nada. Porque é assim, irmãos, a mentira te envergonha. O agir errado te envergonha. Eu tinha tanta coragem para agir errado na escola, porque eu me julgava uma vítima do sistema. Mas agora, diante do Todo-Poderoso, agora diante daquele que tudo vê, eu não tinha coragem de sequer abrir a boca. O pecado te envergonha. O pecado envergonha as nossas vidas. Mas o que o Senhor me disse fez a diferença. Até que você sempre tentou agir do seu jeito. Você nunca deixou eu agir do meu jeito. O Senhor só falou isso. O Senhor não me deu uma sugestão, só disse isso. Que até aquele momento eu tinha me doído, eu tinha ficado magoadinho, eu tinha agido conforme meus próprios pensamentos, conforme minha própria justiça pessoal. Mas e o Senhor? O Senhor ficou de lado, o Senhor ficou esquecido. E naquele momento ali, praticamente na reta final, era o 3º ano do ensino médio, o Senhor vai me dizer: você nunca tentou agir segundo o meu jeito. Gente, eu posso dizer que aquele dia eu voltei crente.
Aquele dia eu voltei crente, eu falei, Senhor, eu vou tirar 0 em todas as provas, mas eu não colo nunca mais. E aí eu quero ver esse seu jeito aí, mas eu não colo nunca mais. Irmãos, existe uma coisa muito chata que acontece com os ceguinhos, mas muito chata mesmo. E eu acho que essa coisa chata fica mais chata ainda quando você não tem condição de se desvencilhar. Então eu estava na sala de aula lá. Gente, eu não consigo descrever a sensação que é você estar tentando aprender, não conseguir, não querer colar, e estando ali, precisando daquilo, porque você tem um sonho. Sabe, eu não consigo nem descrever essa sensação, essa angústia que eu estava. Mas eu estava lá. Que o Senhor ia agir do seu jeito. E aí sentou uma pessoa do meu lado, e aí aquela pergunta, tocou no meu ombro, você está me vendo? Ai, começou. Já não bastava tudo isso, ainda tem mais essa. Aí como eu fiquei só falando isso no pensamento, não abri a boca, ele perguntou de novo, você está me vendo mesmo? Eu falei, não, eu brinco com você cego. Não, mas eu procurei ser gentil. Não, eu não vejo, eu perdi a visão com 15 anos, contei rapidamente assim a história. E uma coisa me chamou muita atenção, porque a voz não era de um garoto, nem a voz era de alguém da idade dos professores, a voz era de um senhor de idade assim, tipo o meu avô. E aí o cara começou a puxar assunto e falar, diz, não, porque a minha vozinha era cega. Ai, Jesus! A minha vozinha era cega e eu fiquei sensibilizado quando eu te vi aqui, eu senti alguma coisa quando eu te vi aqui. Ai, estava quase já chorando já. E sabe, às vezes a gente está diante da bênção e nem sabe. Aquele senhor me disse que ele era engenheiro químico, aposentado por um dos principais laboratórios químicos do mundo, e que, para não ficar à toa em casa, ele estava fazendo uma segunda faculdade, a faculdade de física, e que ele estava ali para conhecer a escola, e que se eu quisesse ter aulas de graça particular com ele, ele ia passar a me dar aula a partir daquele dia. Só que a coisa não parou por aí. Aconteceu a mesma coisa com o português. Uma professora lá, estagiária, me chamou, disse que queria aprender braille, que era uma coisa diferente, e eu estou fazendo mestrado em línguas e quero aprender o braille. Se eu te der aula de graça de português, você me ensina o braille? Aconteceu a mesma coisa com o espanhol. Uma missionária acabou de chegar do Peru. Ela falou, esse negócio de braille é tão legal, se eu aprender braille eu vou poder fazer missões lá no Peru com os deficientes visuais. Você quer aprender espanhol? Você me ensina braille, eu te ensino espanhol. Aconteceu a mesma coisa com todas as áreas. Só que, como eu falei para vocês, eu queria fazer faculdade de... E a faculdade de música é uma faculdade muito ingrata. É uma faculdade muito ingrata, porque você entra na faculdade de medicina sem ser médico. E ao fim dos anos da faculdade você sai sendo médico, certo? O direito é assim também, você entra na faculdade sem ser advogado. E ao fim da faculdade você sai sendo um advogado. Mas a faculdade de música você só consegue entrar sendo músico profissional. Ninguém aprende música na faculdade. Na faculdade de música você só entra se for profissional da área. É delicado, é difícil, é muito difícil. Muito difícil. Mas até que um dia eu cheguei na escola e um amigo meu falou, Léo, eu estou aqui com um grande amigo, uma pessoa que você deve conhecer, Dr. Marcelo Verzoni. Gente, Dr. Marcelo Verzoni é simplesmente um dos melhores pianistas do mundo.
foi professor 10 anos no Conservatório de Berlim, só para começar. E o meu amigo disse, ele falou que queria muito ter a experiência de ensinar piano para um cego. E eu falei sobre você, ele quis te conhecer, ele está aqui, ele quer te dar aula de graça. Eu fiz aula 2 anos com um dos melhores pianistas do mundo, de graça. Porque o Senhor é fiel. O jeito dele passa por cima do sistema. Se você foi vítima do sistema, o teu Deus vai te honrar. Se você foi vítima do sistema, o teu Deus vai te levantar. Eu fiz vestibular uma única vez em toda a minha vida e passei no primeiro vestibular que eu fiz. Glória a Deus. A faculdade de música abriu naquele ano 20 vagas. 20 vagas. Eu fui o 18º, mas passei. Glória a Deus. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Creia nisso. Ele vai te honrar. Desde que você siga o jeito dele. Não precisa ser injusto, não precisa ser mau caráter, não precisa ser mentiroso, não precisa desonrar ao Senhor. Ele tem o seu modo de agir, ele tem a sua maneira de agir. Não interessa se o sistema te vitimou, não interessa se tudo está indo na direção oposta, o Senhor vai te honrar.